Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos. E no vídeo de hoje vamos tratar de radiciação. Ao determinar o número positivo que, elevado ao quadrado, resulta em 400, obtemos a raiz quadrada de 400, que pode ser indicada da seguinte maneira. Observe que é importante lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, temos aqui a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Aqui, quando trata-se de uma raiz quadrada, geralmente não aparece nenhum número, mas é o número 2, que trata-se do índice. Esta parte aqui é o radical. O número que aparece abaixo do radical é o radicando. E o resultado é a raiz. E por que a raiz quadrada de 400 é 20? É porque 20 vezes 20 é igual a 400. Ou seja, 20 ao quadrado é igual a 400. Quando a gente coloca aqui, raiz quadrada de 20 elevado ao quadrado, a gente pode simplificar esse 2 do índice com 2 aqui do expoente e o resultado é igual a 20. Então, é justamente por isso que o resultado da raiz quadrada de 400 é 20. E esse resultado recebe o nome de raiz. Aqui temos alguns exemplos de raiz quadradas. No exemplo A, temos raiz quadrada de 121. Podemos resolver esse exemplo por tentativas. A raiz quadrada de 121, será que é 9? 9 vezes 9 é igual a 81. Então, não é 9. Mas 81 é menor do que 121. Então, é um número maior do que 9. Então, será que é 10? 10 vezes 10 é igual a 100. 100 não é igual a 121, mas é um número maior do que 10, porque 100 é menor do que 121. Então, deve ser 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Ou seja, 11 ao quadrado é igual a 121. Dessa forma, a raiz quadrada de 11 ao quadrado, porque 11 ao quadrado é 121, é igual a 11. Sendo assim, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. No item B, temos raiz quadrada de 6,25. Será se é o número 2,0 vezes 2,0? 2 vezes 2 é 4, ou seja, 4,0. Então, deve ser um número bem maior. Vamos ver se é um número 2,4 vezes 2,4. 2,4 vezes 2,4 é igual a 5,76. Então, provavelmente é um número maior que 2,4. Então, vamos tentar com 2,5. 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. Então, o resultado da raiz quadrada de 6,25 é 2,5. E por que é 2,5? Porque 2,5 ao quadrado é igual a 6,25. E a raiz quadrada
de 6,25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2,5 elevado ao quadrado, que ao ser simplificado o índice 2 com o expoente 2 é igual a 2,5. Aqui está o resultado no item B. No item C, temos raiz quadrada de 4 nonos, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Qual é o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, tem como resultado o número 4? É o número 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 9, qual é o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, é igual a 9? É o número 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Sendo assim, temos que raiz de 4 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado, e raiz de 9 é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado. Posso simplificar o índice 2 com o expoente 2 e o índice 2 aqui com o expoente 2 aqui. Então, eu tenho como resultado 2/3. Aqui nos exemplos D e E, o índice é diferente de 2. Aqui o índice é 3 e aqui o índice é 4. Vamos responder esses exemplos através de tentativas. Então, eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 27. Vamos começar pelo número 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é igual a 1. Número 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, não é o número 2. Vamos tentar o número 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Pronto. A resposta é o número 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é igual a 27. Ou seja, a raiz cúbica de 3 ao cubo, porque 3 ao cubo é a mesma coisa que 27, é igual a quanto? Eu posso simplificar esse 3 com este 3, tenho como resultado o número 3. Então, aqui o resultado é 3. Na letra E, tenho aqui a raiz com índice 4 de 625. Eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tem como resultado 625. Então, vamos tentar, começando do número 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, não é o 3. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. 64 vezes 4 é igual a 256. Vamos tentar o 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 é igual a 625. Ou seja, o resultado é 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Dessa forma, temos o seguinte: a raiz aqui com índice 4 de 5 elevado a 4 é igual a 5. Dessa forma, temos aqui a definição de radiciação, sendo A e B
números racionais não negativos e n um número natural maior do que 1, dizemos que a raiz de A é igual a B se e somente se B elevado a n for igual a A. Aqui temos alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês como resolver simplesmente fatorando os números. No item A, temos a raiz quadrada de 256. Então, para isso, vamos fatorar o número 256. 256. É possível dividir por 2, que é 128. Por 2 novamente, que é igual a 64. Que dá por 2, que é igual a 32. Por 2, 32 dividido por 2 é 16. Dividido por 2, que é 8. 8 também é possível dividir por 2, que é 4. 4 é divisível por 2, que dá 2. E 2 é divisível por 2, que dá igual a 1. É raiz quadrada, aqui não aparece o índice porque é 2. Então, vamos agrupar esses números de 2 em 2. Temos aqui um grupo de 2, outro grupo de 2, outro grupo de 2 e outro grupo de 2. Por que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque é uma raiz quadrada. Cada grupinho de 2 equivale ao número 2, que é 2 também, que é 2 também, que é 2 também. O resultado é a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, a raiz quadrada de 256 é igual a 16. No item B, temos aqui a raiz cúbica, índice 3, de 3.375. Vamos fatorar o número 3.375. Olha só, termina em 5, então é divisível por 5. 3.375 dividido por 5 é igual a 675. Dividido por 5 novamente é 135. 135 dividido por 5 é igual a 27. 27 é possível dividir por 3, que dá igual a 9. 9 dá por 3 também, que é igual a 3. E 3 dá por 3, que dá igual a 1. Eu só paro quando o resultado aqui for 1. Como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Então, aqui, esse grupinho de 3 5 equivale a apenas um 5, porque é raiz cúbica. E esse grupinho com 3 números 3 equivale a apenas um número 3. Então, o resultado é essa multiplicação, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, ou seja, a raiz cúbica de 3.375 é igual a 15. Agora, dando continuidade, temos aqui o item C, a raiz com índice 4 de 1.296. Basta fatorar aqui, ó, 1.296. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. É possível dividir por 2? Sim. Ao dividir por 2, o resultado é 648. Possível dividir por 2 novamente. Então, teremos como resultado 324. Que é possível dividir por 2 novamente, 162. 162 por 2 é 81. 81 é divisível por 3, que dá igual a 27. 27 que é divisível por 3, que é igual a 9. 9 dá por 3, que é 3. E 3 dá por 3, que é igual a 1. Deu 1 aqui, eu posso parar.
Então, para eu encontrar o resultado final, eu devo agrupar de quantos em quantos números? De 4 em 4. Agrupo aqui, ó. Esse grupinho de 4 números 2 equivale apenas a um número 2. E esse grupinho aqui de 4 números 3 equivale apenas a um número 3. Multiplicando, 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, a raiz de índice 4 de 1.296 é igual a 6. E por que eu agrupei aqui de 4 em 4? Porque é uma raiz de índice 4. Outra informação importante é com relação ao número que aparece aqui no radicando. Quando o índice da raiz for par, o número que aparece no radicando precisa ser maior ou igual a zero. Agora, quando o índice da raiz for ímpar, o número que aparece no radicando pertence aos números reais. O que isso significa na prática? Significa que, quando o índice da raiz for um número par, aqui o radicando, pode aparecer o número zero e os números positivos. Agora, quando o número que aparece aqui no índice for um número ímpar, no radicando pode aparecer os números positivos e também os números negativos. O exemplo A diz o seguinte: raiz de menos 4. Para eu obter o resultado da raiz de menos 4, eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, o resultado seja menos 4. Então, vamos tentar o número menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é igual, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, observe que não existe um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que o resultado seja 4 negativo. Isso acontece toda vez que o índice for par. Então, isso significa que o radicando não pode ser negativo quando o índice da raiz for par. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, e assim sucessivamente. Se o índice for par, aqui precisa ser um número positivo. Então, raiz de menos 4 não existe. Agora, o item B, temos aqui raiz cúbica de menos 8. Eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele 3 vezes, o resultado seja menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Nesse caso, existe. Qual é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Então, o resultado aqui é menos 2. Então, quando o índice da raiz for ímpar, o radicando pode ser negativo. Mas quando o índice da raiz for par, o radicando não pode ser negativo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas? Deixe no comentário. Compartilhe essa aula com os amigos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.